Novo defensor público-geral do Amazonas assume com promessa de resgatar credibilidade do órgão que presta assistência jurídica gratuita à população. Falha no sistema da TAM também atrasa voos no aeroporto da capital. Maníaco que atacava mulheres é preso pela polícia em Manaus. Acusado teria violentado pelo menos 8 vítimas. 7º Comando da Aeronáutica comemora 29 anos com homenagens na capital. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Quase 2 meses depois das denúncias de irregularidades na Defensoria Pública do Estado, o novo defensor público-geral do Amazonas promete agora resgatar a credibilidade do órgão e também amenizar a falta de profissionais que prestam assistência jurídica gratuita à população. O defensor José Ricardo Trindade é o novo defensor público-geral do Amazonas. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Pela manhã, ele já falou em mudanças. Uma delas, resgatar a credibilidade do órgão. Com essa nova administração, surge também uma mudança de filosofia na atuação da administração. Ricardo Trindade assumiu o cargo de defensor-geral interinamente em janeiro desse ano, com a saída do defensor público-geral Tibiriçá Valério de Holanda, que pediu a exoneração depois de denúncias de fraude no concurso público da Defensoria. Ele é acusado de favorecer alguns candidatos, entre eles o próprio filho. Tibiriçá Valério de Holanda responde processo criminal e um procedimento administrativo disciplinar. Ele continua atuando como defensor público até a conclusão dos processos. O relatório final do procedimento administrativo deve sair em 50 dias. A Defensoria Pública do Amazonas tem apenas 46 profissionais na ativa e esse número, segundo o novo defensor-geral, não dá conta das demandas. A prioridade da nova gestão é realizar o concurso público para contratar pelo menos 50 novos profissionais. A partir de hoje nós já estamos tratando da documentação e adotando outras providências para que venha a ser deflagrado o concurso público com a maior brevidade possível. Afinal de contas, o maior problema que a instituição enfrenta hoje em dia é exatamente a questão ligada ao quadro extremamente reduzido. A falha no sistema eletrônico da TAM, responsável pelo check-in de passageiros, teve efeito em todos os aeroportos do país nesta sexta-feira. Aqui em Manaus, 2 voos chegaram atrasados. De acordo com a Infraero, 2 voos atrasaram a chegada no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Um procedente de Guarulhos, em São Paulo, o outro partiu de Boa Vista, em Roraima. No fim desta manhã, o sistema voltou a funcionar. Não houve registro de cancelamento de voos no Amazonas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus iniciou nesta manhã, na saída da Ponte Rio Negro, uma fiscalização para combater a prática de crimes ambientais. As informações com o repórter Iano Sérgio. Essa operação foi desencadeada por causa do aumento no número de denúncias envolvendo vários tipos de crimes ambientais. O César Lopes, da SEMAS, tem os detalhes. Na verdade, vocês estão fiscalizando aqui vários tipos de infrações. Isso aqui é uma fiscalização rotineira da Secretaria do Meio Ambiente e pelo grande número de denúncias de transporte ilegal de madeira, a Secretaria do Meio Ambiente está desenvolvendo essas vistorias aqui justamente para verificar o CRC do transporte da madeira e também o registro cadastral também dos veículos a diesel. Agora, animais silvestres, a questão também de poluição, né, dos veículos movidos a diesel, isso também está sendo levado em consideração. A vistoria nos veículos são feita aqui do registro cadastral e também ver o tipo de carga que está vindo aqui, está sendo transportada. A gente pode se encontrar aqui de animais silvestres ao transporte da madeira ilegal. Essa fiscalização, esse tipo de operação vai acontecer em outros pontos da cidade? Essa fiscalização está sendo desencadeada agora em vários pontos da cidade, inclusive em outros pontos também, que nós temos outras equipes de fiscalização, e vai se estender até o mês de junho. Ok, muito obrigado, César. Iano Sérgio para o Band Cidade.
Representantes da CPI do tráfico internacional nacional e internacional de pessoas se reuniram hoje com a pastoral de imigrantes da Igreja Católica para apurar denúncias de uma suposta rede de tráfico humano no Amazonas. A senadora Vanessa Graziotin, que preside a CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas no Senado, se reuniu hoje com representantes da Igreja Católica, na sede da Igreja São Geraldo, para apurar denúncias de tráfico de imigrantes. As denúncias são graves e a rota da rede de tráfico pode ser o Brasil. Há denúncias da parte deles mesmo de muito abuso, muita violência e de exploração, não é? Exploração. E uma confirmação de que eles não vieram para cá individualmente, eles vieram em grupos organizados por pessoas, pagaram muito caro por isso, sofreram muito por isso. Segundo o padre Gelmino, que há 2 anos está trabalhando direto com essas pessoas que chegam em busca de um recomeço, os haitianos têm medo de falar sobre o assunto. Conversa individualizada ou a pequenos grupos aparece de tudo. Aparece quem passou pelo coiote e quem não passou. Tem gente que diz de tal lugar até tal lugar eu paguei tanto, do outro lugar até outro lugar eu paguei tanto. Desde o terremoto no Haiti em 2010, mais de 5.000 haitianos vieram para o Amazonas. Boa parte conseguiu emprego fora do estado. Empregadores de outros estados estão se preocupando e vindo buscar mão de obra aqui em Manaus a respeito dos haitianos. Hoje mesmo nós teremos acho que 28, uma coisa assim, que vão partir daqui a 2 horas para Luanda, no Paraná. Na próxima segunda-feira, representantes da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas no Senado, autoridades do Estado e representantes dos imigrantes vão se reunir para apurar o processo de imigração dos haitianos no Brasil e as denúncias de tráfico de pessoas na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos fazer algumas partes abertas, outras partes, se for necessária, vamos ouvir reservadamente algumas pessoas, né? Mas o objetivo é esse, já dialogamos, tivemos reuniões com o Ministério da Justiça, a própria Agência de Informação Brasileira, e isso tudo se confirma. Em instantes, aqui no Band Cidade, os detalhes de um programa da Prefeitura de Manaus que oferece leite gratuito para famílias carentes. E mais, polícia de Manaus prende maníaco que violentava mulheres em pontos de ônibus da capital. É a seguir aqui no Band Cidade.